Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos fazer mais um vídeo do Evangelho no Lar, o primeiro desse canal. Então, só para explicar como é que vai funcionar. Antes de fazer a gravação, eu já fiz minha oração. Sugiro que você faça a sua oração em casa, rezando a Deus, pedindo para que Deus e para que a espiritualidade do bem esteja contigo, para esse momento de estudo, de aprendizado. Finalizado isso, vamos começar aqui a leitura. Então, eu vou fazer a leitura do livro. Eu vou continuar de onde eu estou fazendo o Evangelho no Lar aqui em casa. Em algum momento, quando a gente finalizar essa obra, nós vamos voltar para o início. Mas durante um certo fatia de tempo vai estar só um pedaço, né? Mas vamos seguir daqui adiante. Então é o livro dos médiuns, tá bom? Vamos iniciar o capítulo 17. Essa minha edição aqui é a página 176, tá? Aí o capítulo 17 vai falar sobre a formação dos médiuns. E aí eu vou seguir a mesma lógica do Evangelho no Lar, tá? Quando eu faço isso aqui em casa, só que agora nessa versão gravada para que vocês acompanhem e façam o estudo junto comigo. Então, faço a leitura do texto base que Kardec e o Espírito e Verdade nos trouxeram, depois faço comentários e questões pertinentes que eu acho pertinentes sobre o tema, que tem me chamado a atenção e tal. Então vamos lá. Formação dos médiuns. Desenvolvimento da mediunidade. 200. Ocupar-nos-emos especialmente aqui dos médiuns escreventes, porque esse gênero de mediunidade é o mais difundido, e de outra parte porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que dá os mais satisfatórios e mais completos resultados. É também aquele que todo mundo ambiciona. Infelizmente, não há, até o presente, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo aproximadamente, que se possui esta faculdade. Os sinais físicos pelos quais certas pessoas acreditaram ver indícios não têm de certos. Ela se encontra nas crianças e nos velhos, entre os homens e as mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau do desenvolvimento intelectual e moral. Não há senão um meio para lhe constatar a existência, que é o de experimentar. Pode-se obter a escrita, como vimos, por meio de cestas e pranchetas, ou diretamente pela mão. Este último modo, sendo o mais fácil e pode-se dizer o único empregado hoje, é ao que nos empenhamos em dar preferência. O procedimento é o mais simples. Consiste tão unicamente em tomar um lápis e um papel e colocar-se na posição de uma pessoa que escreve, sem outra preparação. Mas para que se tenha sucesso, várias recomendações são indispensáveis. Então, finalizamos a questão 200. Já me chama a atenção aqui, lembrando que essa obra, quando foi escrita lá 1800 e alguma coisa, 1900, eu não vou lembrar agora com exatidão, tá muito ressaltado, que ele vai dizer, é muito interessante, as pessoas muito querem a questão da psicografia, né, de escrever. Não só psicografar um livro, mas psicografar uma mensagem, como o Chico fez tanto com as mães, né, e trazer mensagem dos filhos que estavam desencarnados. E aí tu vê, já me traz esse alerta assim, o pessoal quer. Então ele vai falar assim, qualquer um pode fazer, é só sentar para escrever. Mas a gente já viu como ele vai ser, como a gente já estudou lá atrás. Então no capítulo anterior a gente viu, tem um capítulo só sobre médiuns especiais, e aí vai trazer subcapítulos sobre médiuns escreventes, médiuns humildes, médiuns esqueci o nome específico, que é o cara que escreve mecanicamente, né, que não está tendo consciência do que está escrevendo. Então o Espírito de Verdade vai nos dizer, mas só sentar e escrever. Não é bem assim, né? A gente sabe que tem que ter o conhecimento no arcabouço mental, porque pra gente ter o que trazer, né? A gente sabe da importância de qual é o objetivo que tu quer escrever essa mensagem espiritual. Não pode dar, se for objetivo de abrir brecha através de orgulho, de interesses financeiros, de ganhar fama, de se aparecer, já vai sintonizar com os negativos. Aí que tipo de mensagem que vai trazer, né? Quais são as companhias espirituais que você tem, né? Então tem vários subtítulos aqui quando ele vai falar ali perto do final da questão 200 ali, então porque é só tentar escrever, mas tem outras questões, né? Então a gente já sabe que tem essas coisas, né? Mas só comentando, a gente já sabe disso, né? Que todas as obras que são escritas, elas não vêm só da cabeça das pessoas. Isso pode ser livros, filmes,
séries, jogos. Você sempre tem a companhia espiritual, né? Então você teve aquela ideia para escrever o livro, aquele roteiro, entende? Aquela ideia de fazer um jogo que tem uma certa temática. Quais são as companhias que tu tem? De onde é que veio essa ideia? Será que essa ideia veio de ti mesmo ou veio das companhias? Se você está fazendo uma reforma íntima verdadeira, trabalhando para se tornar uma pessoa melhor, boas companhias, boas ideias. Ah não, tô complicado. Tô dando brecha para vazão, para orgulho, para fama. Tô fazendo isso para ganhar dinheiro, sem escrúpulos. Complicou, né? Aí vai ter companhias difíceis, né? Inclusive a gente estudou no capítulo 16, que aí o Espírito de Verdade vai nos dizer qualidade da mensagem. Então se às vezes vem uma mensagem, qual é o tom da mensagem? Pô, uma mensagem agressiva, com palavras chulas, tende com um objetivo meio escuso, aí, pô, a gente tem que filtrar, né? Okay? Pode ser que não seja uma mensagem edificante, seja uma mensagem de um espírito negativo. Mas como também tem, como já vi várias vezes, por exemplo, no canal de Espiritualidade com o Pedro Augusto, de ter canalização com um espírito às vezes um pouco mais complicado, lá do umbral, mas que tem um conhecimento para nos ensinar. Então se ele tem esse conhecimento para nos ensinar, pô, então vamos escutar, mas sempre fui fazendo aquele filtro. Pô, mas, uma mensagem mais falando palavrão, tudo. Pô, mas o que está acontecendo? Pô, vamos prestar atenção no que ele está explicando. Ah não, pô, falou umas coisas meio besteira. Opa, então pode ser complicado, né? Ah não, trouxe coisas edificantes. Show! Porque a gente sempre tem que aprender e Deus faz com que grandes pessoas aprendam com as pequenas, né? Mas vamos adiante, irmãos. Questão 201. Como disposição material, recomendamos evitar tudo que possa embaraçar o livre movimento da mão. É mesmo preferível que esta não repouse inteiramente sobre o papel. A ponta do lápis deve apoiar o suficiente para traçar, mas não o bastante para sofrer resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis uma vez que se conseguiu escrever corretamente. Por que então nenhum obstáculo poderia deter? Estas não são as preliminares do aprendiz. 202. É indiferente se servir da caneta ou do lápis. Certos médiuns preferem a caneta, mas esta não pode convir senão aqueles que estão formados e que escrevem pausadamente. Aos que escrevem com tal velocidade que o uso da caneta seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo, porque ocorre o mesmo quando a escrita é brusca e irregular, ou quando se comunicam espíritos violentos, que batem com a ponta e a quebram, destroçando o painel. O papel. O painel. O papel. Né? Então vamos parar aqui para ver. Então você vê, ele vai falar sobre a questão de se escrever, de que só a ponta ali e tal. Tem, talvez para facilitar a escrita, mas aí você vê que ele vai terminar o finalzinho da questão 201 falando, ó. Que diferença faz? Porque se o espírito, tu tem essa mediunidade aberta da psicografia, o espírito vai pegar a tua mão e vai escrever de qualquer jeito, não é porque o teu cotovelo tá apoiado, tudo vai deixar de fazer. Não faz sentido isso. Tem a questão do instrumento, a mesma coisa. Ah, vou escrever com giz de cera, vou escrever com lápis, vou escrever com caneta, vou escrever no computador. E diferente. Claro, que dependendo do nível do espírito, ele vai precisar. Você vai encarnar um espírito muito antigo, talvez ele não saiba digitar, ele vai precisar do teu conhecimento para isso. Ou se você é um médium, não sabe utilizar computador, como é que o espírito vai fazer? Vai ter essa barreira de dificuldade, ele vai ter que usar mais energia para conseguir escrever no teu lugar. Talvez tirar a consciência para ele conseguir fazer dessa forma, né? Mas você vê, ele vai falar, então se for um espírito difícil, então se é um espírito que está trazendo uma mensagem, um espírito que está lá de baixo, uma energia mais densa, tu vê. Se for um lápis, às vezes só a questão de como a energia chega para o médium, tu vai bater mais o lápis, vai quebrar a ponta, que vai dificultar a mensagem, que vai ter que apontar e tal. Então a caneta às vezes vai facilitar nesse caminho, né? Mas aí tu vê, interessante, fica esse nosso alerta, aqui, esse ponto aqui interessante. Que não são, de novo, ele falou isso na outra questão, vem de novo. Não são só espíritos da luz que vão trazer mensagem, tu vê, um espírito negativo. E que tu vê, você vai trazer a mensagem, o que ele está escrevendo? Né? Então olha que interessante, para a gente chegar e prestar atenção, ver. Pode ser um conhecimento bacana, um conhecimento edificante, né? E aí também, interessante aqui que ele vai nos ensinar, né? Então tu vai trazer, tu tem essa mediunidade da escrita, tu vai psicografar. Ou então perceber qual é a melhor ferramenta para o teu objetivo ali, né? Então, por exemplo, só um comentário aqui, vi uma live do Robson Pinheiro onde ele vai falar, né? Que o Ângelo Inácio pediu, falou, Robson, nós precisamos escrever um livro, mas vai ser rapidinho. E aí o Robson, a mediunidade dele, tirado a consciência, aí tirou a consciência dele, e aí o Ângelo Inácio, utilizando
né, as mãos dele, escreveu no computador, digitando, e ficou 4 horas digitando. Né? Então você vê, Robson Pinheiro utiliza os meios digitais. Perfeito. Muito mais prático, tu vê, não tem dificuldade de escrita, de o que essa letra que escreveu e tal. Mas você vê, porque ele talvez utiliza bem o computador. Se é um médico que às vezes não consegue ter essa destreza com a tecnologia, talvez tenha que ir meio analógico, né? Ou às vezes, percebi que comigo o lápis não funciona, ou eu não sei qual é a mensagem que vai ser trazida aqui, tô meio aberto aqui, não sei qual é o espírito que vai vir, né? Então, então a caneta vai me servir mais, porque não vai ter essa questão da quebra, né? Ou às vezes escrever no papel, sulfite, ou num caderno, né? Então, acho interessante essa percepção de falar assim, frente ao que eu preciso fazer, qual é a melhor ferramenta? Né? Qual é a melhor que eu me adapto, né? Vamos adiante. Questão 203. O desejo de todo médium aspirante, naturalmente, é o de poder se comunicar com o espírito das pessoas que lhe são caras. Mas deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com um espírito determinado frequentemente oferece dificuldades materiais que a tornam impossível para um principiante. Para que um espírito possa se comunicar, é necessário entre ele e o médium relacionamento fluídico que não se estabelece sempre instantaneamente. Não é senão à medida que a faculdade se desenvolve que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito que chegue. Pode ocorrer, pois, que aquele com quem se quer comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo. Malgrado sua presença, como pode ocorrer também que não tenha nem a possibilidade nem a permissão de se entregar ao apelo que lhe é feito. Por isso convém, no início, não se obstinar em chamar um espírito determinado, com exclusão de todos os outros, porque ocorre, frequentemente, que não seja com estes que as relações fluídicas se estabelecem com mais facilidade. Qualquer que seja a simpatia que se tem por ele, antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso dedicar-se ao desenvolvimento da faculdade, e para isso é preciso fazer uma chamada geral e dirigir-se, sobretudo, ao seu anjo guardião. Não há aqui fórmula sacramental. Quem pretender oferecer uma pode, ousadamente, ser taxado de charlatanice, porque para os espíritos a forma não é nada. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus, poder-se-á fazê-la nos termos seguintes ou equivalentes. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito comunicar-se comigo e me fazer escrever. Peço também ao meu anjo guardião dignar-se assistir-me e afastar os maus espíritos. Espera-se então que um espírito se manifeste fazendo escrever alguma coisa. Pode ser que esse seja o que se deseja, como pode ser também que seja um espírito desconhecido ou o anjo guardião. Mas em todos os casos, geralmente, faz-se conhecer escrevendo seu nome. Mas então apresenta-se a questão da identidade, uma das que requerem maior experiência, porque são poucos os iniciantes que não estejam expostos a serem enganados. Nós a trataremos mais adiante, em um capítulo especial. Aí tem mais um parágrafo aqui, mas já ficou grande aqui, eu vou parar um pouco e fazer uma reflexão. Me chama a atenção aqui, você vê que interessante? Então você vai escrever a mensagem. Então, analisando aqui o segundo parágrafo, você vê a importância de fazer uma oração, a importância de buscar se conectar a Deus, buscar se conectar à espiritualidade do bem, para justamente fazer essa ligação, essa comunicação com os nossos irmãos mais evoluídos, para justamente ter esse intercâmbio da luz. Olha a importância de a gente abrir essa via de comunicação com a luz, que sempre respeita o nosso livre-arbítrio, não sair comunicando de qualquer forma, né? E olha que interessante. Aí você vai começar a fazer uma comunicação, né? E aí você vê, ele vai falar assim, você quer falar com o espírito. Pô, mas será que você tem vibração? Então vamos analisar os dois espectros. Eu quero trazer uma comunicação. Pô, eu quero trazer uma comunicação do espírito de luz. Pai João de Aruanda, por exemplo. Pô, mas será que eu tenho afinidade com o Pai João? Será que eu não estou tão
baixo energeticamente, minha vibração tão baixa, que eu não vou conseguir me conectar ao Pai João. Entende? Ele está numa evolução muito maior, eu não consigo. Entende? Aí vai ter que ter todo um preparo, um rebaixamento vibratório. Entende? E penso no aspecto oposto. Né? Em vários livros. Romances Mediúnicos vai nos trazer essa informação de como, às vezes você está numa vibração tão baixa, um espírito quer comunicar, que não pode ter essa comunicação porque justamente vai te fazer mal. Né? Porque não está em vibração. Então aqui, por exemplo, pego só dois casos muito rápidos, muito breves, só para exemplificar. Então lembra nosso lar? André Luiz estava lá em nosso lar, ele queria se comunicar com a família dele. O que a espiritualidade do bem fez? Falou, não, ainda não. Você não vai visitar a tua família. Ele queria porque queria? Não vai. Aí ele teve o mérito. Agora tu vai visitar a tua família. Vê que ele chegou lá, a esposa dele estava casada com outro cara, você vê, ele caiu energeticamente, foi pra vibração lá do umbral de novo. Teve que vir o mentor dele, que eu esqueci agora qual que é o nome do mentor, que foi lá na vibração do umbral e falou, ele, mas ela tá com outra, disse que me amava, tudo. Mas se você tivesse desencarnado, você não ia querer encontrar outra pessoa? Tu acha que a tua esposa estivesse aqui no nosso lar, tivesse invertido os papéis, se tu tivesse ido antes que ela, e ela te ama de verdade, ela não ia querer que você estivesse feliz com outra família? Olha como esse marido dela agora ajuda ela com várias questões, tá protegendo ela, protegendo tuas filhas, teus filhos, toda a tua família. Aí ele, é verdade. E aí todo aquele amar, aquele rancor, tudo, ele, perdoou e já se elevou vibratoriamente novamente. Então já pensou se lá no início tivesse tido aquela comunicação? Lembrando que lá, quando ele desencarnou, quanto que ele tinha de orgulho, de arrogância, de prepotência, que, né, o livro é mostrado muito bem, o filme também. Então, provavelmente capaz de ficar lá naquela frequência do umbral, é capaz de virar um obsessor. Então olha como Deus, espiritualidade da luz, nos ajuda, nos guiam para dizer, não, peraí. Não, eu quero trazer uma comunicação agora de um familiar meu que morreu. Mas será que ele não está lá no umbral, numa energia muito densa que tu não vai conseguir ajudar ele? E capaz de ele acabar te prejudicando também? Então, entregar nas mãos de Deus. Acho bem interessante esse raciocínio, que ele vai aqui nos explicar justamente dessa questão da oração, né? Para dizer assim, eu vou trazer a mensagem. Vou me colocar à disposição de Deus. Quem é? Se vai ser uma mensagem de um caboclo, de um pai velho, de um preto velho, de uma pombagira, de um Exu, de um espacial, de um irmão de outra dimensão, não importa, estou aqui à disposição. Eu acho que esse que é um ponto focal que interessante que o Espírito Verdade vem nos trazer aqui, né? E aí confiar, mas eu queria muito trazer uma mensagem de tal pessoa. Mas será que é o momento? Como acontecia, né? Chico Xavier, ele trazia as cartas psicografadas para as mães. Mas com certeza a espiritualidade da luz estava lá, tem vários relatos, de que tinha 50 mães. Às vezes não vinha 50 mensagens, vinha 40. Por quê? Porque as outras 10 não está apto ainda. Não tá para você receber aquela mensagem. Né? Aí a gente diz, por que não veio agora? Vai vir só daqui a um mês a mensagem. Não sei, cada caso é um caso. Mas olha que interessante. Né? Que às vezes a gente não deixar nosso ego, nosso ímpeto de querer que as coisas sejam como a gente quer, e que às vezes como a gente quer não é o melhor caminho, não é o melhor método a se fazer, né? A importância de a gente confiar em Deus, confiar na espiritualidade, na luz, deixar que eles vão guiando e a gente vai usando nossa consciência, usando o nosso estudo, a nossa reforma íntima para ter essas boas companhias, essa afinidade com as boas companhias, e aí as coisas vão acontecendo, né? Vamos ler o último parágrafo aqui, ainda na questão 203, tá? Eu parei ali só porque eu achei bastante coisa pra comentar, senão eu ficava demais, eu esqueci alguma coisa e tal. Quando se quer evocar espíritos determinados, é muito essencial, ao começar, dirigir-se àqueles que se sabe serem simpáticos e que podem ter um motivo para virem, como os parentes ou os amigos. Neste caso, a evocação pode ser assim formulada: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao Espírito de tal que se comunique comigo, ou então, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito de tal comunicar-se. De novo. É a mesma coisa, tal comunicar-se comigo. Ou qualquer outra fórmula, respondendo ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal forma que a resposta seja simplesmente sim ou não. Como, por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes me fazer escrever? Etc.
Mais tarde, esta precaução se torna inútil. Não se trata no começo senão de uma relação a estabelecer. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não trate de coisas de interesse privado e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito a quem se dirige. Ver mais adiante o capítulo especial sobre as evocações. Então olha que interessante, meus irmãos. Olha que interessante o que o Espírito Verdade vem nos dizer aqui. Então você vai, às vezes para facilitar o início da comunicação, quando você estiver aprendendo, a afinidade com a tua família. Por quê? Porque às vezes são pessoas que você tem mais próximas, desenvolveu mais afinidade. Entende? Mas olha, pode parecer sutil, mas olha a importância desse ensinamento. Não ser fútil. A gente já sabe, a gente já estudou lá no Livro dos Espíritos, a gente estudou aqui no Livro dos Médiuns, não juntos aqui no Evangelho no Lar, né, mas fazendo uma leitura individual, vai chegar nessas questões, de que espíritos da luz não gostam de ser testados. Eles não vão perder o tempo deles, que tem um monte de trabalho a se fazer, frente a poucos trabalhadores, para conectar com médiuns para ficar respondendo coisinha fútil, que já é um ponto de alerta. Ah, eu vou numa casa espírita porque eu quero receber uma mensagem. Ah, porque eu quero saber se eu vou ganhar na Mega Sena. Porque eu quero saber se eu vou pegar aquele emprego. Porque eu quero saber se é minha namorada. Tu acha que um espírito da luz vai ficar... Ele pode até, dependendo se for uma questão útil para a tua evolução, útil para o teu desenvolvimento, se tiver um propósito maior, obviamente que ele vai trazer essa mensagem. Mas se não, não. Por quê? Porque não é esse o objetivo. O objetivo é justamente a gente estudar para se tornar uma pessoa melhor. Pensando, vamos pensar como um espírito, não como matéria. Nós somos imortais, para nossa evolução espiritual que é imortal. Entende? Conforme outros vídeos que já estão começando a colocar no canal agora, da revelação cósmica. Pô, aquele livro, Jean Valjean, vai passar 3 milhões de anos aqui na Terra. Imagina, 3 milhões de anos, aí teu espírito tem 3 milhões de anos de criação. O que importa agora? Você vai arrumar um emprego ou não? Importa você ser um bom funcionário. Importa você ter boas relações no teu emprego. O que importa é você buscar construir um mundo melhor. O que importa é por onde você passar a deixar um bom rastro. Entende? E depois tem outra coisa que eu vejo de pessoas próximas a mim, que começam a ir numa casa de umbanda, por exemplo, que tem essa comunicação mais fácil com o espírito, e cai naquela armadilha de qualquer coisa vai no espírito. Ah, eu fiquei doente, vou lá conversar com o espírito para saber. Ah não, agora tem dificuldade no emprego. Ah, será que eu saio do emprego ou continuo no emprego? Aí vai pede ajuda do espírito. E aí tu começa a ficar dependente do espírito. E aí vamos lembrar, e é por isso que eu achei tão lindo esse final dessa questão dos 203 que o Espírito Verdade vem nos trazer. Não tem mensagem fútil. Então você vê, vamos conectar a Deus. E você vê, ele dá algumas orações ali de molde, tanto aqui nessa parte como na questão dos 202, a importância de Deus, que eu esteja à tua disposição, que eu possa conectar com bons espíritos, né? E a questão da afinidade. Então, pô, você quer trazer essa mensagem para quê? Só para conversar, para matar uma saudade? Qual é o objetivo disso? Matar a saudade, se for permitido, se for para ajudar, com certeza Deus vai permitir. Com certeza, não tenho dúvidas. Mas também não pode assim, tem um parente que eu amo muito que desencarnou. Tô com muita saudade. Aí eu tenho a mediunidade da escrita. Tem. Aí Deus permite que me venha uma mensagem desse parente que eu amo muito. Mas aí agora amanhã eu tenho saudade de novo. Não, por quê? Porque você tem que seguir a vida. Entende? Vamos lembrar, as pessoas, nós somos espíritos, todos nós. Nós aqui que estamos vendo esse vídeo aqui, encarnados, estamos dentro dessa matéria densa. Entende? Mas os nossos irmãos que estão no plano espiritual continuam sendo espíritos, continuam vivos. Entende? E aí, se alguém que a gente ama partiu, Deus sabe por que aquela pessoa partiu antes que nós. É natural a gente passar pela luta, é natural a gente ter saudade. Mas não cair nessa armadilha de ficar, preciso conversar com a pessoa o tempo inteiro, preciso fazer psicografia agora a cada momento. Não, tem. Ainda mais se a gente sabe que acontece muito de pessoas que a gente ama, né, familiares, tudo, virem e depois se tornarem nossos mentores, dependendo da situação, estarem envolvidos, nos ajudando na encarnação. Então aquela pessoa que tanto ama, ela vai estar ao teu redor. Se assim for melhor para ela, melhor para você, né? Se às vezes ela é um espírito
mais avançado do que você, então ela pode vir como teu mentor para justamente te ajudar, porque já tem uma ligação contigo, né? Então a tua mãe é mais evoluída que tu, então quando ela desencarna, você fala, minha mãe tá longe, nem sabe o que tá acontecendo. Não, ela pode ter assumido a missão de ser tua mentora. E tu nem sabe. Aí tu tá tocando a tua vida, ai que saudade da minha mãe, nossa, vou fazer uma psicografia aqui pra que ela saiba que que eu fiquei feliz porque eu fui promovido na empresa. Não, mas ela sabe, a tua mentora tá contigo, você tá trabalhando para te ajudar, né? Então, acho muito importante nessas questões aqui. Já tá dando quase meia hora de vídeo, então vamos finalizar. E aí semana que vem a gente começa a questão 204. Mas só para fazer um breve resumo. É interessante da gente se colocar à disposição de Deus, se colocar à disposição dos irmãos da luz, buscar esse objetivo sincero do coração de ser uma ferramenta para trazer uma mensagem do bem e não trazer a mensagem que a gente quer porque a gente quer, né? E ter esse objetivo de construir, né? De construir uma coisa boa, uma mensagem edificante, né? Construir o bem. Então a gente vai finalizar o Evangelho no Lar aqui, meus irmãos. Vou fazer aqui uma breve oração. Se você tiver aí na sua casa um copo de água, uma garrafa de água, pode trazer, não importa o recipiente, se é plástico, se é vidro, se é copo, se é jarra, pode trazer, porque para os nossos irmãos da luz, fluidificar essa água é moleza, e ainda mais que nesse momento aqui do Evangelho no Lar, com certeza aqui onde eu estou e aí na tua casa, tem irmãos da luz que estão contigo e tantos outros irmãos que estão ao redor sempre acompanhando toda essa mensagem, todos esses ensinamentos, porque todos nós somos filhos de Deus e precisamos evoluir. Então Deus não vai privar ninguém de receber uma mensagem de luz, de amor e toda a energia que vem junto. Então, por favor, meu Deus, eu oro a Ti. Por favor, fluidifiquem essa água que está aqui, que está na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que essa água seja fluidificada, abençoada, para que no momento que todos nós formos beber esta água, que fomos dar essa água para os nossos familiares, para os nossos pets, essa água tenha a propriedade de nos curar, de nos limpar, de nos fazer o bem, agregando limpeza ao nosso espírito, agregando limpeza ao nosso corpo físico, para que nos faça bem. Por favor, eu peço, meus irmãos da luz, fluidifiquem, magnetizem esta água, para que esta água venha trazer cura e trazer coisas de bem, coisas de amor, ajudando. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, por estarem assistindo esse vídeo, estarem fazendo o Evangelho do Lar junto comigo. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs que estão em espírito aqui comigo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Mestre Sananda, Mestre Saint Germain, por essa oportunidade de estar aqui estudando e dando esse passo de expansão de consciência, esse passo rumo a tornar uma pessoa melhor, a nos tornar um seguidor do Cristo o melhor possível para construir um mundo de amor, de paz e de união. Muito obrigado a todos. Até quinta-feira que vem para mais um Evangelho no Lar, onde a gente vai continuar o estudo do livro dos médiuns. Uma semana abençoada para todos nós. Fiquem com Deus.